Em uma noite, a mãe e os 4 irmãos são brutalmente assassinados. A única irmã que sobreviveu virou Oni e nunca mais foi a mesma. Essa é a história de Tanjiro, protagonista de Kimetsu no Yaiba. Olá, sou o Takashi, professor de língua e cultura japonesa. Hoje vamos falar sobre Kimetsu no Yaiba, o maior fenômeno social do Japão dos últimos anos. Se você chegar no brasileiro e perguntar quem que é Juliette, todo mundo vai saber, é aquela que ganhou o BBB 2021. Da mesma forma, se você perguntar para um japonês o que é Kimetsu no Yaiba, todo mundo vai saber responder que é aquele mangá, que é aquele anime, né? Que tem o personagem principal, que é vendedor de carvão, perdeu toda a família em uma noite, a irmã mais nova virou um Oni e ele passa a lutar contra os outros Oni para conseguir resgatar a humanidade da irmã. Essa é a história de Kimetsu no Yaiba e na aula de hoje iremos falar sobre a obra em si, das referências culturais, enredo e personagens e fazer uma breve análise para saber como ela fez tanto sucesso assim. Então, começando pela obra em si. Kimetsu no Yaiba é uma obra publicada pela Koyoharu Gotoge na Shonen Jump e isso aconteceu entre 2016 e 2020. Aí você pergunta, Takashi, calma, você tá falando muito rápido, não tô conseguindo te acompanhar. Para começar, o que é esse tal da Shonen Jump? Meu amigo, Shonen Jump é a revista de mangá de maior sucesso no Japão. Todos os anime e mangá que você imaginar, ok, nem todos, mas uma grande maioria já foi publicado na Shonen Jump algum dia. Alguns exemplos: One Piece, Samurai X, Naruto, Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh!, Cavaleiro Zodíaco, Hunter x Hunter e um monte de outros. Todas elas foram publicadas como mangá primeiro na Shonen Jump e depois talvez vocês tiveram contato na forma de anime. E o que acontece? Kimetsu no Yaiba também foi publicado na Shonen Jump, como falei agora há pouco, e virou anime, mas quando ela era publicada dentro da revista, ninguém imaginava que fosse virar um boom assim. Explico. Na Shonen Jump é como se fosse um BBB no mundo do mercado editorial. Basicamente, os leitores fazem uma votação semanal para saber qual que é o mangá que eles mais gostaram. E o Kimetsu no Yaiba sempre esteve entre o 5º, 6º lugar, né? Tinha um sucesso moderado, mas nada assim que ultrapassasse o One Piece, por exemplo, que está aí, né, como o rei dos mangás nos últimos anos aqui no Japão. E o que aconteceu? Quando Kimetsu no Yaiba virou anime pelas mãos de Ufotable em 2019, fez um tremendo sucesso. E eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa muito chegada ao anime, enfim, mas para fazer essa aula, né, eu fui acessar a Netflix, inclusive os 26 episódios da primeira temporada estão disponíveis na Netflix, e eu fiquei impressionado com a qualidade técnica que eles desenvolveram e efetivaram. A animação é uma coisa linda, tem efeitos especiais, né, movimentos em 3D, a música, a sonoplastia, tudo perfeitamente articulado e fez todo sentido de por que essa obra fez tanto sucesso no Japão e no mundo. E bem, a outra coisa que é muito interessante também é que essa primeira temporada de 26 episódios tem continuação, obviamente. Ela corresponde apenas ao primeiro ao 6º volume do mangá. O mangá ao todo tem 22 volumes e vendeu mais de 150 mil volumes até então, o que é uma quantidade absurda pensando no mercado editorial em si. E o correspondente ao volume 7 e 8 virou um filme. O nome do filme é Demon Slayer Mugen Train em inglês, certo? E este filme aqui foi uma outra grande sucesso no Japão. Acho que não tem outra palavra para descrever isso, porque ele ultrapassou Chihiro. Tá, mas o que tem ultrapassar? Chihiro era o filme que estava reinando no Japão durante mais de uma década. O Chihiro aqui, no Japão não é Avengers, tá? No Japão não é Avengers. No Japão, o filme mais vendido, o filme que teve a maior bilheteria da história foi Chihiro. Mas no período de pandemia, ano de 2020, chegou lá Kimetsu no Yaiba e ultrapassou esse recorde. É uma história que todo mundo sabia como iria se desenvolver, todo mundo sabia o final do filme, o spoiler já estava sendo dado, porque ela estava sendo publicada na Shonen Jump. E tem várias referências da cultura japonesa. Você vê a capa, né, vê um rapaz assim com uma mancha na testa, segurando uma espada, vestindo kimono. Então você começa a saber que, opa, é uma história que se passa no Japão. E de fato, é uma história que se passa no Japão do período Taisho, que é um período do Japão imperial. Sim, o Japão teve o seu período imperial, né? Enquanto o Brasil Império foi na proclamação da independência em 1822 até a proclamação da República de 1889, no Japão, período imperial, que contempla o período Meiji, período Taisho e um pouquinho do período Showa, até 1945, mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial. Temos o período Taisho, começou em 1912, o mesmo ano que o Titanic afundou, e foi até 1926. Foi um período relativamente curto, mas com grandes turbulências sociais, teve desastres, né? O grande cisma de Kanto, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, aflorou-se o nacionalismo. Tem várias referências a este período, por exemplo, a chegada da eletricidade. O Tanjiro, apesar de ser um vendedor de carvão, o uso do carvão como fonte de luz, né, uma fonte de energia, estava pouco a pouco decaindo nesse período, pós-revolução industrial, né? Então começa a surgir postes elétricos, né, ao longo do trama em si.
Então é uma transição, digamos, daquele Japão dos samurais, né? Aquele Japão que a gente imagina no estereótipo, até o Japão moderno, é justamente o período Taisho. E, pois bem, que além disso, podemos dizer os Oni. Takashi, o que é esse Oni? Oni, você fala do início até o final, eu te explico. Oni são basicamente demônios, né? Coloco demônio entre aspas porque acho que ele merece uma posição especial, por isso eu vou referir a estes demônios como Oni daqui para frente, mas é uma criatura da mitologia japonesa, né? Que é caracterizado pela sua força sobrenatural, mais extensa, sobre-humana, com muita força. E o Kimetsu no Yaiba literalmente significa lâmina destruidora de demônios. Mas Takashi, não tô entendendo, você tá falando Oni, 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 e cadê este Oni no título? Se o título é Kimetsu no Yaiba e isso significa lâmina destruidora de diabos, e até em inglês, né, Demon Slayer, como que isso acontece? Eu te explico porque eu sou professor de língua japonesa. O kanji de Oni é este aqui. O que é kanji? Para começar, né? Kanji são ideogramas, são basicamente símbolos que expressam a ideia, e no caso da língua japonesa, cada símbolo desse aqui costuma ter mais de uma leitura. Uma das leituras deste kanji é Oni, e a outra leitura é Ki. Então, opa, temos aqui a leitura Ki, que está presente aqui no Kimetsu no Yaiba. Então, Ki significa demônio, né? Oni. Metsu significa destruir, Yaiba significa lâmina. Então isso que significa literalmente Kimetsu no Yaiba. Porém, os Oni que aparecem aqui não seguem exatamente o estereótipo, né, do Oni clássico japonês, né, que é basicamente um ser azul ou vermelho com chifres, né, ou geralmente macho assim, musculoso, segurando um bastão, né, cheio de espinhos. Não é essa a imagem que tem. Na verdade, o Oni dessa história tem uma característica próxima ao zumbi, porque é um ser humano que é transformada em um Oni e as feridas dele se curam rapidamente. E além disso tem um elemento muito forte de vampiro, eles têm medo, eles não aguentam a luz do sol, né? Por isso que eles só conseguem atuar durante a noite. Então tem vários elementos que são bem interessantes que misturam as questões que a gente conhece dentro de outras histórias que temos por aí. E bem, além disso, de falar do período, falamos do período Taisho e do período Oni, vamos falar das vestimentas, né? Vou passar um vídeo aqui de como que era o período Taisho da época e depois mostrar a comparativo de como que era os vestimentas do Kimetsu no Yaiba. E a coisa que a gente nota é justamente o kimono. Tanto o Tanjiro quanto a Nezuko, que são os dois personagens principais, vestem um kimono. E os padrões de kimono que eles utilizam é muito característico, né, dentro dos padrões do Japão. O que o Tanjiro usa é Ikimatsu Moyo, que são basicamente um padrão xadrez. Inclusive, a adaptação dela virou o símbolo, né, das Olimpíadas de Tóquio 2020. E o que a Nezuko utiliza é Asano Hamoyo, que realmente significa padrões de folhas de cânhamo, mais conhecido também como cannabis, popularmente na boca do povo conhecido como maconha. Né? Então, este símbolo, né, que é estampado, era muito popular no Japão nessa época. Além disso, também tem um personagem que utilizam máscaras, tem um personagem chamado Urokodaki, que utiliza uma máscara que tem bem nariguda, né, que se refere ao Tengu, que é um outro ser mitológico. E também tem o Haganezuka, que usa um outro rosto, uma máscara assim engraçadinha, que a boca meio torta, um olho maior que o outro, que é como se fosse chama de Hyotoko, tá? Que é como se fosse um palhaço assim, dentro que é utilizado nos teatros japoneses. E além disso, o uniforme dos caçadores de Oni, então aqueles que possuem a lâmina, né, o katana que destrói os diabos, eles vestem uma roupa, um uniforme, parece um uniforme escolar, mas na verdade se refere, né, ao uniforme que o exército utilizava nesse período que aconteceram as guerras mundiais, né? São as roupas militares, e sobre eles estão utilizando o kimono, que dá um toque um pouquinho diferente à narrativa dentro do filme. E outro elemento da cultura japonesa que é muito interessante, sobretudo no anime, é o ukiyo-e, que é um tipo de arte japonesa que era feita no período, desde o período Edo, que é o período antes do período Meiji, tá? Até o período Taisho, o período Showa, e até hoje é consagrado como uma grande arte japonesa. Aquele emoji de onda foi inspirado na obra de Katsushika Hokusai, um grande pintor de ukiyo-e, e dentro da obra do Kimetsu no Yaiba, eles falaram, né, para os animadores do Ufotable, ficou com dó deles, falaram, olha, quando for lançar o golpe de água, faz como se fosse aquelas pinturas de ukiyo-e, de Hokusai, só que se movendo. Então, imagino ter dado um trabalho absurdo, mas o resultado é incrível, principalmente no episódio 19 do anime na Netflix, que é super recomendável, todo mundo fica uau, né, que episódio incrível, então super recomendo que vocês assistam. Antes de entrar no enredo e personagem, gostaria de dizer que nós somos a 123 Japonês, uma escola online de língua japonesa, e temos cursos que preparam alunos do zero até chegar na proficiência N5 do JLPT. Caso queira saber de mais detalhes, acesse nosso link da descrição. Vamos falar sobre o enredo e os personagens. Quem são, afinal, né, os personagens? Temos aqui o Tanjiro, que é o protagonista, é um menino bondoso, vendedor de carvão, né, ele tem um bom coração, porém o mundo não é justo, o destino levou os 4 irmãos e a mãe embora para sempre, restou apenas a Nezuko, que foi transformada em Oni. Então temos aqui um personagem principal com uma irmã que foi transformada em um estado em que correspondia ao inimigo, porque
o título já fala, né? Eles eliminam os demônios. A função deles é destruir os Oni. Porém, a irmã dele é transformada nisso, mas ela consegue manter, digamos, ainda a sanidade. Ela não chega a atacar os humanos e a narrativa vai girar em torno dos dois. Tanjiro desce para a cidade, né? Vai descendo a montanha para vender o carvão, que é a principal atividade econômica que a família dele exerce. E nisso, ele é super querido, né? Todo mundo chega lá, Tanjiro, chega aí, vende carvão pra mim. Tanjiro, tô falando que eu quebrei esse vaso aqui, mas não fui eu, por favor, prove para mim. Aí você pensa, nossa, como é que o Tanjiro vai provar? O Tanjiro, você vai ver que ele tem um olfato assim absurdamente aguçado que vai desenvolver ao longo do trama. Aí ele cheira, né, o vaso que o rapaz quebrou e fala, não, isso aqui foi um gato. Aí viu, não era eu que quebrei. Enfim, então o Tanjiro é uma pessoa super querida e no que ele terminou de vender todos os carvões, né, e foi ajudando os colegas, estava subindo a montanha, ele é impedido de subir, né, por um morador na parte de baixo da montanha e fala, não volte para a montanha no escuro, vai aparecer o Oni, vai aparecer os demônios. E o Tanjiro nem dá bola, assim, nossa, o que é isso, né? De repente, o cara tá morando sozinho por muito tempo, né? Perdeu a família, tava, enfim, sentindo falta de gente e me convidou pra dormir, tudo bem. E no dia seguinte, ele sobe lá e ele até fala, né? Antes de acontecer um desastre, né? Antes de acontecer uma desgraça, sempre tem cheiro de sangue. E ele começa a sentir o cheiro de sangue. Lembra que o olfato dele é aguçado? Ele vai subindo a montanha e vê que o cheiro vai se intensificando a cada vez que vai chegando em casa e vê seus pequenos irmãozinhos, né, os 4 irmãos sendo brutalmente assassinados juntamente com a mãe, e a única que sobreviveu foi a irmã Nezuko. Ele vai descendo falando por que tudo isso aconteceu, por que isso aconteceu comigo. E no que ele vai tentando voltar, ele é identificado pelo Gyu, que é o caçador de Oni. Ele vê que a irmã do Tanjiro virou Oni e ele tenta matar, porque é justamente o ofício dele. Ele trabalha, a vida dele consiste em matar o Oni, porque ele sabe que não há como, não tem como recuperar, não há mais salvação. E o Tanjiro implora, né, fala, por favor, não faça isso comigo. E ele solta uma frase assim que é clássica aqui do Kimetsu no Yaiba, que fala Seisatsu yodasu no ken o tanin ni nigiraseru na! Que significa não permita com que os outros decidam a sua vida ou morte, que retire ou pegue. Na tradução da Netflix é um pouco diferente, mas o significado que ele fala é muito mais profundo que isso, tá bem? E ele, de certa forma, é convencido, né, depois de lutar contra o Tanjiro, de que a Nezuko é uma pessoa que é um Oni, que de repente vale a pena resguardar. Isso por quê? Porque no meio da luta, Tanjiro acaba sendo derrotado porque o Gyu é muito mais forte, né? Muito mais capacitado que o Tanjiro. Mas a Nezuko, no que vai defender, ela aparece na frente do Tanjiro, parece um gato, assim, sabe? Quando ataca, minha gatinha também faz isso direto. Ele nota que ela, mesmo sendo Oni, estando faminta, ela não ataca o Tanjiro. Ela sente o cheiro de sangue, ela vê que tem uma carne lá para ela consumir, mas ela não faz isso, mantém, digamos, essa parte racional dos humanos. E ele resolve falar, opa, não, vou deixar vocês passarem, procurem o mestre Urokodaki, que eu falei agora há pouco, para que treine você para se tornar um grande espadachim. E nisso o Tanjiro vai, né, passar pela fase de treinamento. Uma questão interessante, esse treinamento no shonen costuma ser rapidinho, assim, sabe? Pratica aí uns dias aqui, uma semana colar e pronto, já fiquei fortão, né? O Naruto aprendendo a fazer o Rasengan, né? O Goku naquela sala que o tempo passa de maneira diferente lá fora, e sai super forte. Mas a Koyoharu Gotoge, ela é sensata nesse sentido, falando, não tem como as pessoas ficarem fortes de um dia para o outro. Ela é dedicado um tempo, assim, considerável dentro da trama para o treinamento de Tanjiro. E esse treinamento dura mais de um ano, até que ele chega a um ponto, né, que começa a ter as habilidades com a espada e consegue até quebrar uma pedra ao meio. E nisso ele vai passando por testes, né, para conseguir entrar no Kisatutai, que é justamente um exército não governamental, ou seja, não é um esquadrão, né, que não é oficializado pelo governo, mas que tem como função exterminar os Oni. Ele acaba passando do exame junto com os seus colegas, né, Zenitsu e Inosuke. Não vou falar muito deles na aula de hoje, mas Zenitsu é basicamente um menininho loiro, né, um cara assim super fracote, assim, chorão, resmungão, né? Todo mundo odeia e ama ele ao mesmo tempo. Por que odeia e ama? Porque ele traz essa parte humana, né? De ser uma pessoa totalmente imperfeita, chata, né? Só que ele é super forte quando ele tá dormindo. Ele chega ao momento da tensão da luta, que ele fica tão tenso, tão ansioso, que ele dorme. Só que no que ele fica dormindo, ele, por sonambulismo, talvez ele passe a desenvolver uns golpes, assim,
absurdamente fortes. Então tem muitos fãs dentro da galera que assiste Kimetsu no Yaiba também. E tem também o Inosuke, que é um cara que é super musculoso, sem camisa, mas que bota, né, cabeça de um javali. Quando você vê a capa do Kimetsu no Yaiba é super engraçado, porque tem um rapaz, né, tem uma menina que tem as unhas afiadas e com um bambu na boca, um loirinho assim, chorando, resmungando, e um rapaz que tem essa cabeça de javali, né? É super característico. Enfim, aparece também no meio da trama, né, o chefão, que é o Muzan. Esse é o grande vilão, e é interessante a primeira cena que ele aparece, ele parece como se fosse um Michael Jackson, assim, né, de chapéu, tem famílias e tudo, e não veste nada de roupas orientais, digamos assim, não veste nem tem nenhuma vestimenta japonesa, porque justamente no período Meiji, que é o período que precede o período Taisho, começou a ocidentalização do Japão, e nisso as vestimentas também foram mudando ao longo da história, e o Muzan acaba retratando essa questão também, mas ele é o grande mal, né, que eles devem derrotar ao longo da história de Kimetsu no Yaiba, ao longo dos 22 volumes do mangá. E eu convido a vocês, né, a lerem, a assistirem, para saber como que está desenvolvendo. Nossa, mas Takashi, eu não tenho tempo. Pô, mas 26 episódios, ainda está começando e vai ser lançado pouco a pouco, né? Ainda dá para alcançar. É diferente, de repente, de eu pedir para você começar a assistir One Piece, o que eu adoraria que vocês assistissem, porque é um melhor mangá do mundo, o que me move, né? O que me move a viver é assistir, a ler o One Piece toda semana, enfim. Mas o mangá tem mais de 1000 capítulos, o anime tem mais de 800 episódios, então eu sei que seria um pedido um pouco assim, fora da realidade, mas Kimetsu no Yaiba ainda dá, são 26 episódios e não é uma série de 40 minutos, algo assim, né? São 20 minutos cada um, então dá para, né, se você se organizar, assistir e acompanhar o anime contemporâneo e entender por que as pessoas gostam tanto deste anime aqui. E vamos fazer então uma pequena análise do Kimetsu no Yaiba, de por que ela fez tanto sucesso. Eu me baseio totalmente no vídeo que foi produzido por Atsuhiko Nakata, que vocês vão ver, eu sofri uma óbvia inspiração por ele, foi por causa dele que eu comecei a fazer vídeos nesse estilo, com quadro branco e tudo, e ele produziu um vídeo, né, com mais ou menos 1h30 de duração, explicando sobre o enredo, né, e esse motivo do sucesso do Kimetsu no Yaiba. E ele fala que é o seguinte, existem os elementos shonen, que são aqueles clássicos, né, que fazem os rapazes, né, gostarem, pô, espada assim, luta aqui, né, demônio, poderes especiais, tem todo esse, digamos, clichê até do mundo do mangá e do anime, mas também tem uma questão inovadora que é a sensibilidade feminina, que provavelmente foi implementada pelo fato da Koyoharu Gotoge ser uma autora. É uma peça muito rara, né, entre os escritores de mangá, inclusive a Shonen Jump é uma empresa, né, a editora da Shonen Jump é uma empresa composta 100%, pelo menos o departamento de Shonen Jump, por homens, né, então quase não tinha espaço para as mulheres entrarem, mas a Koyoharu Gotoge chegou lá e transformou, né, o anime dela no filme que tem a maior bilheteria da história do Japão. Então, realmente é uma questão transformadora. Ele fala que tem os elementos shonen, os elementos clichês clássicos somados à sensibilidade feminina, e vamos falar um por um. A primeira questão é que as habilidades especiais, né, é baseada na respiração. Então tem, de acordo com a maneira com que você respira, você consegue trabalhar com os ataques especiais. E essa questão da respiração, né, ter demônios que aparentam como um vampiro, semelha muito a primeira e a segunda temporada de Jojo, né, as Aventuras Bizarras de Jojo, que foi um grande sucesso também publicado na Shonen Jump, tudo bem? E esse superpoder é uma coisa que assemelha aos outros animes e mangás, né? Como se fosse o Ki do Dragon Ball, né? Para ter os poderes. É como o Chakra do Naruto para conseguir fazer os Jutsus. Então é uma questão que se assemelha e podemos enxergar uma inspiração bem interessante comparado às outras obras também. Outra coisa que é interessante são as espadas. Todo mundo adora uma luta assim e vê que tem várias obras que têm sucesso nesse sentido, como Samurai X. Tem também o Bleach, inclusive essa questão de ter os pilares, né? Esqueci de falar, ter os pilares que são os personagens mais fortes do lado do bem. E tem também os 12 Oni, que são os grandes, digamos, demônios, né, do mal, mais o Muzan. Então é basicamente uma luta entre esses dois. Então é basicamente uma sociedade organizada de espadachins que assemelha muito ao que aparece no Bleach também. Então temos aqui outro elemento que é muito clássico dentro dos mangás japoneses. E além disso, um outro ponto que é interessante notar é que a Nezuko, ela utiliza o poder do inimigo, ela incorpora o poder do inimigo para lutar. E ela não é uma menina que é protegida, né? Ela não é uma menina que aparece de maneira passiva, mas sim luta junto com o Tanjiro, e muitas vezes ela aparece para salvar o Tanjiro. E essa questão de ter o poder do inimigo aparece no Parasite, também outro clássico, né? Em que tem o Migi, que acho que se não me engano é um extraterrestre, né? Que parasita o braço direito do rapaz, que se chama Migi, porque direita em japonês é Migi. Então por isso que esse é o nome do personagem, me veio rapidamente à cabeça. Então tem esses três elementos muito fortes de Shonen, que é o clássico
ia falar literatura japonesa. É como se fosse literatura, né? Mangá é cultura, né? Mas é mangá japonês. Porém, soma-se a isso a questão da modernidade e a sensibilidade feminina, que é justamente ter o protagonista que é super empático, né? O Tanjiro. Ele é um rapaz um pouco diferente, se a gente comparar com o Goku, né? Que ele só quer ser o homem mais forte do universo, quer só lutar, se vê um inimigo forte, ele chega lá, nossa, tô ansioso pra destruir esse cara. Ou o Luffy que chega lá, né? Eu quero ser o rei dos piratas. Mas o Tanjiro não, o Tanjiro está aí tudo pela irmã. Ele está aí para proteger a irmãzinha querida. Essa empatia que o Tanjiro tem, tanto pela irmã e também pelos inimigos, é uma questão única que temos ao longo deste mangá aqui. O Tanjiro, quando luta, né, com o Oni, ele lança olhares de misericórdia, né, olhares de perdão, olhares de compaixão. Ele pega na mão do Oni, que ele acabou de cortar, desejando que ele, na hora que ele fosse reencarnar, e não reencarne como Oni e que possa ser feliz. Então Tanjiro é um personagem super querido, né? Então tem essa questão da empatia muito forte. E além disso, como falei agora há pouco, tem mulheres fortes, né? Então a Nezuko não é aquela menina para ser, digamos, protegida, mas sim que luta junto com os rapazes. E isso contrasta muito com as funções das mulheres dos animes e mangás clássicos, que são aquelas que aparecem como uma princesa, né? Aquela pessoa para ser protegida, e a gente sabe que na sociedade moderna esse discurso já está totalmente obsoleto, até mesmo a Disney, né? Acho que um grande marco foi a Frozen, em que aparece uma mulher independente. Isso também é reforçado dentro desta obra, que é escrita provavelmente por uma mulher, que é a Koyoharu Gotoge. E também é notado laços familiares, é uma questão muito forte, só de falar que o Tanjiro com Nezuko, né? Mostra o amor fraterno, mas também até dentro dos inimigos, mostra uma questão dos familiares muito forte e muito presente ao longo da trama toda. Então, de repente, esses três elementos, né, protagonista empático, mulheres fortes e os laços familiares, a gente consegue notar que é um diferencial dentro, digamos, do hardware, né, que tem desses elementos clássicos shonen, de elementos masculinos. E somado a tudo isso, né, porque mangá de sucesso por sucesso sempre existiu. Porém, a diferença é que enquanto o Dragon Ball fez sucesso no Japão, até chegar no Brasil e ser transmitido na TV Globinho, demorou mais de uma década. Porém, hoje em dia, com o serviço de streaming, né, o serviço de transmissão simultânea, a gente consegue, ao vivo, né, no mesmo período, o mundo inteiro está conectado e assistir a mesma coisa. Então, essa questão da globalização que foi acelerada durante esse período, pode ter contribuído para que o Kimetsu no Yaiba tivesse dado esse boom, né, exponencial em um curtíssimo espaço de tempo que nunca se viu na história. Então, o fato, né, de ser transmitido na Netflix, na Amazon Prime, foi um dos motivos que contribuiu, segundo a Tsukuhiko Nakata, e eu concordo 100% com isso, de o Kimetsu no Yaiba ter feito tanto sucesso na história da animação japonesa. E é isso aí, essa foi a aula de Kimetsu no Yaiba, que virou o maior fenômeno social no Japão. Espero que esta aula tenha contribuído para enriquecer um pouquinho das questões da cultura japonesa para vocês e também de ter entendido o porquê esta obra está fazendo tanto sucesso no Japão afora. E caso vocês tenham gostado desse conteúdo, gostaria que vocês fossem curtir, comentar, compartilhar, né? Esses engajamentos que vocês fazem viram uma motivação extra para eu continuar produzindo este conteúdo para vocês. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que sempre estamos produzindo conteúdo sobre língua e cultura japonesa. Espero ter gostado e até o próximo vídeo!